Nessa segunda fase, é a fase estritamente da negociação. Supondo que a gente já começou a trabalhar, então, com o empresário, já identificou as intenções, já trabalhou com ele a avaliação e já apresentou para ele aqueles dois trabalhos, né, o memorando de informações, que é aquela apresentação qualitativa da empresa, em que a gente insere ali todos os elementos que são a atratividade da empresa para o mercado, e apresentou para ele também a avaliação, qual é a nossa opinião técnica sobre o preço, qual é a referência que a gente vai buscar no mercado, porque pode ser que o nosso preço técnico, quando discutido com o empresário, ele levante da mesa, quer dizer, conosco mesmo ele já aborte o processo, porque ele talvez possa ter uma expectativa muito maior do que a que a gente encontra tecnicamente, ou ele pode, nesse momento, se encantar com o preço, ele não imaginava que a empresa valia tanto, e aí ele decide seguir adiante. Então, é muito importante a gente concluir a primeira fase desse processo de M&A com uma definição muito clara de precificação, porque é isso que vai orientar o ingresso na fase seguinte, que é essa fase em que a gente vai buscar a negociação. Sem uma precificação de referência, uma precificação segura, muito dificilmente a operação acontece, porque o empresário já entra ou com uma expectativa maior ou menor, e ou ele vai ser frustrado porque não vai haver proposta, ou ele vai ser frustrado porque a proposta vem num nível que ele não está disposto a executar, né? Então, a segunda fase é essa. A segunda fase é uma fase que a gente vai chamar de negociação, que, em essência, começa com a abordagem desses investidores que a gente mapeou, que podem se interessar pela empresa, e o envio do teaser, que seria, então, um resumo muito conciso e sem identificação do nome da empresa-alvo, daquela empresa que a gente vai oferecer para o mercado. Então, a gente seleciona a partir de várias pesquisas e tenta entender qual é o fundo de investimento que está olhando aquele segmento, ou para quem a gente vai oferecer oportunidade, ou qual é a empresa que poderia ter sinergia com aquela empresa que a gente está assessorando, e aí a gente manda esse material para testar o apetite. Algumas vezes a gente nem obtém respostas, na maioria das vezes a gente obtém uma resposta, e essa resposta pode ser sim ou não. O não a gente descarta, mas coleta as objeções. A gente vai entender o que está sendo criticado, quais são as objeções daquele investidor que deu não. E a partir daí a gente aprimora o processo. E o sim significa que o investidor, tendo recebido o teaser, tem interesse em avançar olhando a oportunidade. E a partir daí, então, a gente inicia as tratativas. Um primeiro elemento dessa fase, eu vou chamar de aproximação preliminar. É exatamente esse momento em que a gente, tendo identificado, envia o teaser, e na resposta positiva, a primeira coisa que a gente faz é assinar, então, com aquele investidor que a gente está prospectando, um acordo de confidencialidade. Literalmente, o segredo é a alma desse negócio. Nenhum empresário gosta que as informações sobre a venda vazem, que a sua intenção de venda vá para o mercado, embora isso também não seja o pior dos mundos ou o maior dos problemas. Há sempre um discurso que você pode construir. Existe um tabu, achar que a empresa, há um boato que ela está sendo vendida, é porque ela está quebrando, é porque isso, que aquilo, mas isso, na medida que o mercado vai amadurecendo, os empresários vão amadurecendo, eles passam até a entender que os boatos de que eles estão sendo vendidos significa que eles têm um bom negócio, quer dizer, é melhor, falem mal, mas falem de mim, né? Então, a gente orienta os clientes que quando essas conversas apareçam, eles não neguem, mas também não confirmem, né? Já fui vendido tantas vezes, mais uma conversa. Então, assim, dá uma desconversada. Mas, enfim, o sigilo é muito importante. Então, nesse primeiro momento de aproximação preliminar, nessa primeira etapa, que é a etapa de abordagem, a gente identifica, envia o teaser e assina um acordo de confidencialidade. Aí eu ingresso numa segunda etapa, que é uma etapa de interação. O que eu chamo de etapa de interação? Bom, eu assinei com o investidor o acordo de confidencialidade, agora eu posso mostrar para ele os materiais que eu produzi. Lembra que a gente produziu 2 materiais para o cliente, o memorando de informações e a avaliação. Então, nesse momento em que eu tenho o acordo de confidencialidade assinado, o investidor está dizendo para mim que quer aprofundar na análise daquele negócio. Então, eu preciso vender a noiva para ele, né? Então, já que eu montei o meu trabalho de marketing, que é o memorando de informações, agora eu vou fazer essa apresentação. Por isso, esse memorando de informações ele tem que ser
profundamente qualitativo, ele tem que capturar todas as forças da empresa, ele pode até apontar também fraquezas, mas o objetivo ali é encantar quanto mais o investidor. Você está vendendo um negócio, então você tem que fazer isso bem feito. E passo seguinte, a gente apresenta a avaliação. Mas há momentos em que, pela estratégia, nós não apresentamos a avaliação. A gente não fecha o número para apresentar para o investidor, a gente dá para ele os elementos para que ele faça a conta e chegue no preço. Isso vai depender muito da estratégia. Tem momentos que é muito mais interessante eu apresentar não o número, não a conta feita de quanto vale, isso eu aprovo internamente com o cliente, mas dá para o investidor aqueles mesmos elementos e premissas que eu utilizei para fazer a conta e ver qual é a conta que ele chega. A gente usa muito isso com um investidor estrangeiro, então a forma de cálculo de sinergias, de mesmo de prêmio que esse investidor está disposto para pagar na entrada em um país, ela é uma conta que a gente pode, às vezes, estar calibrando a menor. Então, é muito, muito legal a gente deixar que o investidor faça a conta e monte a proposta. Essa é a etapa que a gente chama de interação, é quando os assessores interagem com o investidor, com o interessado. Lembrando que até aqui a gente está falando da assessoria, que nesse mercado é chamada de assessoria financeira. Não é necessariamente um escritório de advocacia. Normalmente é uma boutique de M&A ou um banco de investimento, porque esses materiais são produzidos por outras ciências que não a do direito, são produzidos por gente da administração de empresas, finanças, economia, contabilidade. Então, é um time que muitas vezes é multidisciplinar, mas está mais ligado à parte de finanças e em que essas contas todas estão feitas, esses materiais produzidos, as abordagens executadas. É óbvio que o advogado pode participar, eu participo, mas nesses aspectos de estratégia, de prospecção de negócios, de negociação. Toda a parte técnica, o time que executa não é um time do direito. Então, feita essa etapa de interação, a gente entra numa terceira etapa dessa aproximação preliminar, que eu estou chamando de etapa de engajamento. Ou seja, eu apresentei esse material para o investidor, memorando de informações e avaliação. O que ele quer fazer com isso? Às vezes ele descarta, às vezes ele não gostou do que viu, ou às vezes ele achou o preço caro, ou às vezes não fez sentido por outra razão. Mas às vezes ele quer engajar, ele quer virar para o nosso cliente e dizer, olha, por esse preço eu topo aprofundar mais as minhas análises. E aí ele faz para a gente, normalmente, né, a gente está falando aqui um processo em linhas gerais, em termos gerais, ele faz para a gente um documento que a gente chama de proposta não vinculante. A proposta é não vinculante porque, em essência, ela vai dizer que ele concorda em pagar por X% de participação, dependendo da estrutura que a gente ofereceu, ou mesmo da reação dele àquela oferta, X milhões, mil, enfim, o preço que for, nas seguintes condições. Então, ele faz toda a proposta comercial. Mas ele vai dizer também por exemplo, se ele estiver fazendo uma aquisição parcial, ele vai dizer de qual é a governança que ele está propondo executar aquela operação. Então, eu estou comprando uma parte da sua empresa e eu quero ter a administração financeira, eu quero ter maioria, eu quero ter controle. Aí, tudo isso vem normalmente desenhado nessa proposta não vinculante e, basicamente, ela é não vinculante porque o fechamento da transação está sujeito à verificação pelo investidor se tudo aquilo que a gente contou para ele é verdade. Né? E essa é a fase de due diligence, de auditoria. Ou seja, até aqui, o investidor só sabe da empresa porque nós contamos para ele. Então, ele está confiando no que a gente apresentou e nós, assessores, estamos confiando no que a empresa nos apresentou, no que o nosso cliente nos apresentou. Mas eu, como assessor, não fui lá ver se os números que ela me passou são verdadeiros, se param de pé, se fazem sentido, se existe risco ou não existe na empresa. Não é o meu papel como assessor de venda fazer auditoria no meu cliente e criticar os números ou dizer se está certo ou se está errado. A relação até aqui ela é de confiança, eu monto o trabalho a partir dessas informações, daí eu passo para o investidor. Mas o investidor não vai fazer um cheque confiando em mim porque diz para ele que o meu cliente é bonzinho. Ele vai querer verificar porque são processos que envolvem normalmente muito recurso, muito dinheiro, e normalmente o dinheiro de quem
de quem não está executando aquela transação. Então, se a gente vai falando de fundo de investimento, é dinheiro de investidor e um gestor está executando aquela transação e ele tem um dever fiduciário para com seus cotistas. Portanto, ele tem que executar aquela aquisição da maneira mais segura possível para os investidores. Se for uma empresa estratégica, se for uma empresa grande, normalmente uma SA, ela pode ter também lá seus acionistas para quem o executivo que está conduzindo a operação tem que prestar contas. Então, o processo precisa ser feito by the book, ele tem que ser segundo uma lógica que faça sentido em termos de segurança jurídica, mas também financeira, quer dizer, não pode ser um preço que não haja fundamento técnico, porque senão alguém está rasgando dinheiros, e aí, para isso, só aquisições de refinarias de petróleo americanas, né? Então, a gente precisa ter negócios bem conduzidos e é assim que acontece. Bom, uma vez então que eu recebi essa oferta não vinculante nessa fase de engajamento, normalmente eu então levo o investidor para visitar as operações, para conhecer as pessoas, para conhecer a planta, se for uma indústria, para conhecer as instalações, enfim, para começar a ter contato com aquele ativo que ele está avaliando. E aí entra a fase de negociação, porque nesse ponto, a proposta que ele enviou pode não fazer sentido, pode ser que tenha sido a menor, pode ser que tenha sido em termos não aceitáveis para o nosso cliente, e aí já começa uma fase intensa de uma dinâmica muito gostosa, que eu particularmente adoro e me envolvo bastante, que é a dinâmica de negociação. Porque para eu permitir visita, para eu permitir a due diligence, eu preciso saber se aquele negócio tem chance de ir adiante. E não é porque eu consegui uma proposta que eu vou deixar o investidor entrar na empresa do meu cliente e revirá-la do avesso. Pode ser que o cliente não tenha sido atendido na sua expectativa de preço, pode ser que aquela governança proposta não seja adequada, as garantias sinalizadas não sejam suficientes. Então, essa etapa de negociação já entra na fase de proposta não vinculante.